E vamos falar mais de reforma tributária. Amanda Klein, a gente observa muita discussão ainda em torno dessa reforma mesmo. Uns entram de cabeça, outros entram, recuam, uns entram pela metade. A gente vai observando essas discussões acontecendo. Seria o caso, e aí quero sua análise também, se ainda teria tempo para uma reforma administrativa em torno dessa reforma tributária? Paula, vai haver 3 meses, pelo que o Senado estipulou de tempo, até outubro, para se debruçar sobre essa reforma, discutir e debater com mais profundidade. Ainda há muitos pontos abertos, por exemplo, qual será a alíquota padrão? Uma alíquota que não represente um aumento da carga tributária. Se você tiver muitos setores que ficam de fora, que são exceções dessa alíquota padrão, que tem uma alíquota mais benéfica, mais favorável, abaixo da alíquota padrão, isso significa que a alíquota padrão para todos os outros setores terá que ser maior para compensar os setores que ficaram de fora. Então, todos esses setores que foram considerados exceções no projeto aprovado pela Câmara continuarão a ser exceções na PEC debatida pelo Senado. Então, é preciso abrir o jogo de forma muito honesta e transparente sobre isso. Agora, que a reforma representa um avanço em termos de simplificação de tributos, de não cumulatividade, de tornar o Brasil mais competitivo, mais produtivo, mais atrativo na visão de investidores, tanto daqui como do exterior, não resta a menor dúvida. Quando o ex-secretário da Receita, Marco Sintra, critica tanto a reforma tributária, ele só esquece de dizer que ele propôs a volta de um imposto nos moldes da CPMF, um imposto digital, e por isso foi saído, demitido, convidado a ser retirado do governo anterior, Bolsonaro, apesar de ser uma figura muito próxima a Paulo Guedes. Ele também queria reforma tributária, só que ele propôs um imposto digital que gerou muita polêmica e repercussão negativa na hora. Quando o Ives Gandra fala que a federação estará em frangalhos, outro dia a gente recebeu o governador do Mato Grosso aqui, Mauro Mendes, no Jornal da Manhã, ele disse que não, porque os estados ainda poderão definir a sua própria alíquota, você terá uma alíquota padrão que é federal, mas se um estado, se São Paulo, Rio de Janeiro, por exemplo, aprovar na Assembleia Legislativa e decidir que a alíquota naquele estado, a parte que compete ao estado deve ser um pouco maior, ele pode implementar essa alíquota e cabe aos estados também a discricionariedade de onde usar aquele imposto, aquele tributo, onde ele vai gastar, né? Se é imposto de construir mais postos de saúde, construir mais escolas, cabe a ele também esse tipo de decisão. É lógico que você tem pontos a acertar, melhorar, aprimorar na reforma tributária, mas dizer que ela é um retrocesso não é possível, nada é pior do que o que temos hoje. Pois é, Beraldo, avaliar a reforma como um retrocesso, claro que tem os pontos negativos e, inclusive, o Senado deve fazer mudanças e a matéria volta para a Câmara, mas é uma discussão, nunca houve um apoio político tão grande a essa reforma, isso é inegável, né? Pois é, há uma compreensão de que do jeito que está não pode ficar. Mas o professor Ives Gandra Martins, ele tem total razão em dizer que o texto aprovado foi aprovado sem uma discussão mais ampla, mais profunda. E caberá ao Senado agora promover essa discussão, jogar a luz sobre vários aspectos que podem ser questionados, que podem não servir ao propósito que o Brasil precisa. É ter um sistema tributário que seja mais leve e mais fácil para o contribuinte, mas também que guie, que permita o desenvolvimento econômico do Brasil, porque do jeito que está hoje é simplesmente impossível que o Brasil prospere. O brasileiro fica refém de um sistema. E aí a gente precisa, assim, falar da reforma administrativa, como mencionou a Paula, porque só a reforma tributária não se encarregará de resolver todos esses gargalos. A Receita Federal precisa de uma nova vocação. Ela não pode mais vestir esta roupa punitivista de estar sempre contra o contribuinte. E aí a gente vê o sistema judiciário sendo abarrotado de ações judiciais para discutir tributos. Então, há um papel extremamente importante do Senado Federal e depois a Câmara dos Deputados voltará a ter que se debruçar sobre isso. A reforma tributária não é uma bandeira do governo Lula. O governo Lula não discutiu profundamente reforma tributária, muito pelo contrário. Quando assumiu o governo, acabou com a lei de responsabilidade fiscal, teto de gasto, mandou para a Câmara uma proposta de arcabouço fiscal que simplesmente extinguia a punição
para gestores públicos que não se atentassem à responsabilidade fiscal, e isso também está sendo transformado pelo Congresso, mas a reforma tributária aprovada, ela precisa ser analisada com muito critério, com muita calma, olhando para o futuro do Brasil e não para interesses pontuais daqueles lobistas que ficam circulando Brasília.